diretamente do Templo de Salomão, receba a direção do Deus de Abraão, para que então os seus sonhos sejam realizados e Ele seja glorificado. Deus não está por detrás da sua frustração, meu amigo. Seja você um servo de Deus, ou você que está afastado, ou você que nunca esteve fazendo parte da obra de Deus. Deus quer ser glorificado através de você, mas para isso é necessário que você receba o seu Espírito, seja guiado pelo seu Espírito. E para sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos que dar ouvidos à sua palavra. Veja só o que diz o texto bíblico no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. A decisão de ouvir a Deus ou não é nossa. A decisão de você ser rebelde ou não é sua. Não me retirei para trás. Está vendo só? Está aqui, ó. Abra os seus ouvidos, quer dizer, abra o seu entendimento. Seja humilde para acatar, para aceitar a direção que Deus tem para a sua vida, que é a melhor. Ele quer realizar os seus sonhos, Ele quer que você alcance os seus objetivos, sim, mas sobretudo, Ele quer que você seja cheio do seu Espírito, para que você nunca, jamais, em tempo algum, seja frustrado. Porque momentos difíceis todos nós enfrentamos e passamos. Sofremos decepções, acidentes, acontecem a todos, não é verdade? Mas quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, como diz aqui o texto, eu abri os ouvidos para ouvir a tua voz, quer dizer, eu aceitei a tua direção. E diz mais, e não fui rebelde, quer dizer, não seja rebelde, não seja resistente, não seja orgulhoso, está aqui, ó. Eu não fui rebelde. Se os outros querem ser rebeldes, problema deles. Mas você já sofreu demais, penso eu. Penso que você já tem apanhado o suficiente da vida e dos encostos e das más escolhas. Não é verdade? Eu estou falando com você, famosinho, você anônimo, você riquinho, pobre. Eu estou falando com todos. Tanto você que está na igreja, quanto você que não está na igreja. Quer dizer, frequentando a igreja. Tanto você que conhece as Escrituras Sagradas, como você que não conhece. Ele conclui dizendo, não me retirei para trás. Quer dizer, não se exclua, não vá para trás. Não diga, não é para mim, não é a minha hora, olha, não chegou a minha vez. Não, você tem que se incluir, sou eu, agora eu vou. Não, agora eu creio. Agora é que eu vou me entregar por completo a esse Deus vivo, a esse Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ao Criador que me convida a uma vida transformada. Essa é a proposta do programa Obreiros em Foco. Você que diz, bispo, eu preciso de resgate, eu estou afastado. Então liga para a nossa central de atendimento, eu estou com o Milton, soldado do Exército, soldado da Polícia do Exército por muitos anos, hoje pastor da Igreja Universal, que faz parte do grupo A Universal com as Forças Policiais. Pastor Milton, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio, boa noite a todos que nos acompanham, estamos aqui na nossa central de atendimento e nesta próxima hora estaremos nos dedicando a você, ex-obreiro, você que se encontra afastado e precisa de ajuda. Você pode estar ligando aqui e temos uma equipe preparada para poder lhe ajudar. Pois bem, se você, amiga, tem um familiar que faz parte do grupo, né, desse corpo tão importante, pode colocar em tela dividida, por gentileza, em 3 telas, por favor, aí os policiais, né, a ponta de lança, né? Como é que tem estado os policiais, os nossos policiais, o pastor Milton, durante esta pandemia? Bispo, né, durante a pandemia, a nossa força de segurança, os nossos policiais, no geral, policial militar, policial civil, corpo de bombeiros, os guardas municipais, todos eles continuaram trabalhando. Enquanto as pessoas ficaram em casa, eles continuaram ali na frente de trabalho, na ponta de lança, se dedicando ali na segurança da nossa sociedade. E são pessoas que durante essa época tiveram muitos problemas de depressão, problemas familiares, como todas as pessoas enfrentaram. Claro. Né? E o programa UFP tem dado esse auxílio espiritual, social,
e valorização humana aos nossos policiais. Os nossos policiais, eles sofrem pressões de todos os lados, né? Além dos problemas pessoais, tem também a pressão da sociedade, da violência, tem a pressão também de uma vida que não lhe permite ter uma qualidade, uma segurança, um conforto e colocando em risco também a sua própria família, os que fazem parte do seu círculo de amizade, porque quem é amigo de policial se torna inimigo também de bandidos, né? É verdade, bispo. O senhor vê que são pessoas que no dia a dia literalmente colocam a sua vida em risco. E é o estresse do trabalho, a diversidade de ocorrência que eles enfrentam, desde de uma situação de acidente de trânsito, a preservar um corpo até chegar ali, né, a perícia, trocando tiros com bandidos, enfim, as atividades de policial. Então traz um grande estresse e somado a isso os problemas que todo mundo enfrenta na sociedade hoje em dia. Problema familiar, problema conjugal, problema muitas vezes de vício, problemas financeiros e tudo isso se acumula sobre um único ser humano que também precisa de ajuda. Problema de saúde também, o policial, os nossos policiais são seres humanos que precisam também de ajuda. Essas imagens aí que nós estamos acompanhando, sendo exibidas, já repetiram já por algumas vezes, isso foi numa Igreja Universal? Isso foi um evento recente? Sim, foi recente. Essa semana que passou, nós recebemos ali na nossa sede Meu de Deus, Mogi mas é um das Cruzes, exército aí. entre 2 dias, terça e quarta, 1.200 policiais que estiveram ali na igreja para um evento, uma reunião interna, porém, todos eles receberam a palavra de fé, a palavra de ânimo, todos eles receberam a oração e todos eles saíram dali muito felizes, bispo. O soldado, o policial inteligente, ele apela para a fé, para a proteção divina, né? Ele sabe que não tem nada a perder em buscar a Deus, pelo contrário, só a ganhar. Principalmente ele que está ali, como você disse, ponta de lança, né, na frente, sentindo todo o impacto e efeito de tudo que acontece na nossa sociedade, seja catástrofe, seja acidente, seja pandemia, seja violência, seja o que for. Pastor Milton, na central de atendimento, você está aí com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores para receber ligação de pessoas que estão afastadas e de pessoas que precisam de uma orientação, não é de oração. A oração nós vamos fazer ao término do nosso programa, mas de uma orientação para resgatá-lo, porque o Bispo Macedo chegou, está aqui no Templo de Salomão e vai realizar a vigília, a terceira e última vigília do fogo, vai ser realizada pelo Bispo Macedo, iniciará às 23 horas. Chegue cedo, as portas se fecharão às 23 horas aqui no Templo de Salomão. Por isso, chegue cedo para depois não reclamar. O Bispo Macedo estará conosco nesta vigília do fogo abrasador. O número para você ligar para a nossa central é o 3573-3535, 0 operadora 11. 3573-3535, 0 operadora 11. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, boa noite a todos. Há uma pergunta enviada ao nosso WhatsApp, 953392828, 0 operadora 11. A esse número de WhatsApp, você não deve ligar, mas pode enviar a sua pergunta, como fez a Elaine, ou um texto, ou um áudio, expressando a sua dor, pedindo resgate, e nós estaremos fazendo chegar à sua casa, ou à casa deste ente querido, ou ao hospital, ou ao presídio, eu não sei onde ele está, mas aonde ele estiver, nós vamos chegar lá. Vamos então à primeira pergunta do programa com a Elaine. Boa noite, bispo. Meu nome é Elaine, eu sou aqui de Guarulhos e eu tenho uma dúvida. É errado eu chamar a atenção de um outro obreiro de forma rigorosa quando eu vejo alguma atitude errada da parte dele? Boa noite, Elaine. Elaine de Guarulhos. Eu acho errado, sim, Elaine, você chamar a atenção de um outro obreiro de uma maneira rigorosa, porque você é uma obreira também. Eu acho que você deveria, se você vê que o seu companheiro de obra está agindo de maneira inconveniente, você não deve chamar a atenção de maneira rigorosa. Você deve chegar para ele e dar um alerta, mostrar para ele, ver se ele realmente está percebendo
que ele está cometendo um erro. Aí você fala com ele. O Senhor Jesus ensina isso lá em Mateus 18. Se você vê seu irmão pecar, então você vai falar com ele. Se ele não te ouvir, você chama mais 2 pessoas e você vai lá e alerta. Se ele não der atenção, então leve ao conhecimento do pastor. Mas eu não acho que você deva chamar a atenção dele de maneira rigorosa. O trabalho de chamar a atenção pertence ao pastor da igreja. Sim, senhor. Que é o seu pastor também. Então, cabe você, sim, orientá-lo, dizer, olha, eu presenciei isso, ou uma orientação indevida, ou um comportamento indevido, e eu, como obreira, eu estou na obrigação de lhe orientar, lhe sugerir a não fazê-lo, inclusive falar com o nosso pastor ao respeito. Eu não aceito, não é bem assim, e tal e qual. Então, cabe você informar o seu pastor para que ele possa, então, repreendê-lo. Bem, nós vamos agora à participação da jornalista Maiara, que está trazendo algumas novidades do Folha Universal desta semana. Acompanhe. Olá, espectadores do Obreiros em Foco, eu sou a jornalista Maiara Máximo da Folha Universal e vim falar do jornal que traz assuntos relevantes para o nosso cotidiano, além de temas sobre a fé. Por isso eu separei 3 matérias que você vai conferir essa semana. A primeira é a honra que faz toda a diferença. Você vai conhecer histórias de pessoas que até eram bem intencionadas, mas acabam valorizando pessoas e entes queridos e coisas no lugar de quem realmente deveria ser valorizado. A gente também tem uma matéria linda, aconteceu na Universal. Cerca de 5.000 novos obreiros foram consagrados. A cerimônia foi transmitida direto do Templo de Salomão para todo o Brasil. Olha, vale a pena conferir. A gente também traz uma matéria um pouco preocupante. Será que o trabalho vai existir em 2025? Estudos comprovam que 85.000 vagas serão preenchidas por robôs. É preocupante, não é mesmo? Mas olha só, essas e outras matérias você confere na Folha Universal desta semana. Adquira o seu exemplar na Universal mais próxima de você. O Folha Universal desta semana está rico de informações, o caso verídico da Andréia Maria de Souza, de 38 anos, que colocou Deus acima da família e do dinheiro e conseguiu se livrar das dívidas e dos problemas sentimentais. Depois que honrei a Deus em primeiro lugar, tudo mudou. Nós estamos realizando o estudo do Apocalipse aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Vocês vão também poder acompanhar os mais de 5.000 novos obreiros consagrados em todo o Brasil, fazendo assim parte desse exército, né, que está na ponta da lança, espiritualmente falando. Tem aqui o Bispo Macedo dizendo, riqueza oculta, Jesus, para preservar os seus, enviou o Espírito Santo. Se a pessoa não o tem, é impossível que seja salva. Riqueza oculta, que muitos não valorizam e que é o Espírito Santo mais importante. Nesta edição também, qual é a sua prioridade? É a pergunta. E tantas outras coisas importantíssimas. Já adquiriu o seu? Já patrocinou um exemplar, 3, 5, 10, 20 ou um fardo, que são 125? 125 jornais. Patrocine, faça por onde este jornal chegar às mãos das pessoas mais necessitadas, porque juntamente com a cesta básica nós temos feito chegar às pessoas a palavra de Deus através do Folha Universal, que está recheado de casos verídicos que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Meu amigo, patrocinar a obra de Deus, um jornal como este, que tem 1,5 milhão, né, de exemplares impressos semanalmente, é uma honra. Por isso, nós da Universal, mesmo em meio à pandemia, crise, ameaças, recessão, injustiças, nós não retrocedemos. Nós não somos dos que, como diz o texto sagrado, né, eu não me lancei para trás, eu me lancei para frente. Quer dizer, eu fui para o altar. E quem é do altar, em meio à pandemia, não se isola da fé jamais. Acompanhe o caso verídico, comentários de pessoas que participaram das vigílias anteriores e que, mesmo em meio à pandemia, estão aí servindo a Deus, evangelizando, participando das reuniões, resgatando, fazendo parte de um dos muitos grupos que há na igreja. E a minha experiência nessa vigília é nunca olhar para trás, olhar somente para Jesus. Servir Jesus é um caminho sem volta.
Eu, como bispo, prefiro morrer do que voltar para trás. Em nome de Jesus, arrebentou essa vigília. Deus permite que o fogo aumente até que sejamos totalmente purificados e Ele veja a imagem dele refletida em nós. Que glorioso é o privilégio de sermos espelhos de Deus. Os anjos servem a Deus com satisfação e alegria, e é assim que nós devemos ser. Mas os anjos queriam ser como nós, pois Jesus morreu para nos salvar. Olá, Deus abençoe a todos. Estamos aqui em Fazenda Rio Grande, Paraná. Porque somos a Universal, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, o povo da Universal não arreda o pé do altar. O altar é o nosso porto seguro. O altar é o abrigo do Altíssimo. Porque né? nós somos o exército do Deus vivo. Assim como as corporações, as polícias não se isolaram na pandemia, pelo contrário. Imagine nós. o caos que seria, né? Sim. Se os policiais, né? E nós que somos também policiais espirituais houvessem nos ausentado do altar. Seria uma catástrofe. Bem, aqueles que se opuseram ao trabalho da igreja como essencial estão pagando agora o preço, né? Graças a Deus o povo não esqueceu deles. E eles que não mereceram e não merecem, né? O nosso voto de confiança. E aqueles que foram eleitos, que têm uma consciência da importância do trabalho extremamente social e espiritual que a Igreja do Senhor Jesus presta à nossa nação. Vamos à nossa central de atendimento falar com o pastor Milton, ele que é do grupo da Universal com as forças policiais, ele que foi polícia do Exército, né? Soldado, polícia do Exército por 3 anos, pastor Milton? Sim, senhor bispo. Fomos 3 anos da Polícia do Exército, soldado. E o senhor estava falando aí, o senhor já imaginou o que seria da sociedade se não tivéssemos as polícias e as igrejas abertas? A sociedade teria perdido, né? Tento imaginar o caos, porque já com a gente na ponta da lança, diariamente, a Igreja Universal agora abre as portas até de madrugada. Nós tivemos reuniões sexta-feira, de sexta para sábado, né, em diferentes estados, de madrugada. Quem é que abre a igreja de madrugada? A gente abre. Com a intenção de ajudar as pessoas, receber as pessoas, porque tem gente se matando de madrugada. Vários pastores aqui no Brás, de prontidão a madrugada toda para atender as pessoas sofridas. Diga lá, pastor Milton, quem você tem aí em mãos que reconhece que precisam de resgate? Nós temos aqui a ligação da Rosângela, bispo, ela lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é ex-obreira, está afastada já há 5 anos. Ela saiu porque ela não tinha os frutos do Espírito Santo. E hoje ela está depressiva, hoje o marido está com câncer. E eu imagino, bispo, o seguinte, já pensou, quando ela estava na fé, ela poderia não ter os frutos do Espírito Santo, mas também ela não tinha depressão e o marido não estava doente. E o fato dela ter se afastado do altar, se afastado de Deus, chegou a esses problemas na vida dela. E nós vamos encaminhar para o bispo Silva, lá de Minas Gerais, o endereço para que o resgate, uma equipe do resgate, venha chegar até a dona Rosângela. Muito bem. Nós também temos aqui, bispo, a participação aqui do Rogério. Ele é do Rio de Janeiro e também é um ex-obreiro, está afastado há 2 anos e voltou às drogas, voltou aos vícios e diz não ter forças para voltar. Aproveite agora a 3ª vigília do fogo e volte para a fé. Nós vamos também encaminhar o endereço dele, o contato para o bispo Ronaldo, lá do Rio de Janeiro, para que a equipe do resgate venha alcançar a sua vida. Ô pastor Milton, o que todos os afastados têm em comum? O que você acha que todos os afastados têm em comum? E começa com a palavra F. Falta de força, fraqueza. Todo afastado se sente fraco, porque saiu da fonte. Ainda há pouco o senhor falava do altar. Temos que estar apegados, agarrados ao altar. O altar me sustenta, o altar me dá forças.
Através do altar, o Espírito Santo enche a minha vida. Correto. E uma vez que eu me afasto, falta força, eu fico fraco, e aí os problemas começam a voltar na vida da pessoa. Vem o resultado igual para todos os afastados. Frustração. Essa fraqueza causa frustração, porque já não há forças para buscar, meditar, orar, já não há mais forças para sacrificar, servir a Deus e, consequentemente, vem a frustração. Domingo agora vai ser o fim da frustração. Você que, inclusive, conhece alguém que participou das aulas, né, das classes na IBI, né, foi uma criança que participou das reuniões na IBI, imagine só você, Bispo Irlan, e chegou à adolescência e depois se afastou da fé e agora está envolvido em uma vida perdida. Entre em contato com ela, entre em contato com ele, porque nós vamos exibir em instantes o caso verídico de alguém que, infelizmente, teve na sua infância a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, na sua adolescência de servir a Deus, mas se afastou, se deixou seduzir e foi parar, sabe aonde? Você sabe? Não. No hospital. Vivendo de frustração. No hospital, me refiro, no hospital, na verdade, não é hospital, me refiro ao cemitério, ao hospital do mal. Sim. Foi parar em um lugar onde ela menos esperava. E era justamente lá no cemitério que ela aparentemente sentia um tipo de alívio. Mas é porque ela estava morta espiritualmente. Sim. Enquanto a gente vê no jornal dessa semana, inclusive, a foto de 2 obreiros sendo consagrados que também estiveram um dia na IBI e outros estão aí vivendo de frustração em frustração. Corretíssimo. Bem, vamos à mensagem do Bispo Macedo. Ele vai falar mais sobre a desculpa, né, dos fracassados na fé. Qual é a desculpa de todo fracassado na fé, dos frustrados? Você vai saber agora. Então, os fracassados na fé, com certeza pensam assim, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, eu não faço isso, eu não faço... Igual o jovem rico. O jovem rico. Eu tenho cumprido todos esses mandamentos. Mas Jesus o amou e disse, mas te falta uma coisa, o seu coração está nas suas riquezas. Então, deixa as suas riquezas, dá as suas riquezas para os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Aí ele ficou triste. Como é que eu vou abrir mão dos meus tesouros? Quer dizer, as pessoas que cometem iniquidade, elas, na verdade, não creem que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas. Inclusive os segredos dos corações. Meu amigo, não brinque com Deus, ignorando a sua onipresença. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações, Ele sabe tudo. Antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então não ignore a onipresença, a onisciência de Deus que sabe tudo, que está presente, porque Ele é o Todo-Poderoso. A iniquidade faz com que a vítima ache que Deus não está vendo, que Deus não está se importando com aquela atitude errada, com aquela escolha errada, com aquela ação errada. Mas só está eu e o celular, só estou eu e o computador, só estou eu e a funcionária, só estou eu e o cliente, só estou eu e o familiar, só estou eu. Você não está só, nunca estamos só. Sempre estamos na presença de Deus e os encostos, os demônios estão ao nosso redor, disse Jesus, como leões, rugindo com fome, com raiva, querendo nos devorar. E cabe você se policiar, cabe a cada um policiar a si mesmo. Então, nesta vigília do fogo, a vigília do fogo abrasador, o Bispo Macedo estará conosco aqui no Templo de Salomão. A vigília vai iniciar às 23 horas. É importante que os que vão participar aqui no templo saibam que às 23 horas em ponto fecharemos as portas. Quer dizer, a pessoa que vai vir participar da vigília vai ser toda noite. Ela tem que chegar, no mais tardar, às 22h45, um exemplo. Sim, é porque a pessoa já tem que vir determinada. E precisa saber também, o senhor falava agora há pouco da iniquidade, que quando a pessoa ignora
ela ignora a onipresença de Deus, ela ignora que Deus está ali vendo tudo, então Deus, por ser justiça, ele não pode impedir que o mal tenha acesso à vida dela. Claro, você acaba colhendo o que você plantou, todos nós, porque Deus, ele é justiça. Meu amigo, sexta-feira agora, todos os grupos, pastores, esposas, obreiros, colaboradores, evangelistas e membros de todos os grupos estarão participando desta vigília em todo o Brasil, transmitida diretamente aqui do Templo de Salomão. O Bispo Macedo iniciará às 23 horas em ponto. Pastor Milton, os membros do grupo UFP, a Universal com as Forças Policiais, estarão também participando desta vigília, né? Você vai estar participando aqui no Templo de Salomão ou lá em Guarulhos? Sim, senhor bispo, todos nós estaremos participando, não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, todos os voluntários, obreiros, membros voluntários do grupo UFP estarão participando, inclusive eu e minha esposa estaremos aqui no Templo de Salomão e chegaremos antes das 23 horas. Você está responsável pelo grupo UFP, a Universal com as Forças Policiais, em qual região aqui de São Paulo? Nós estamos responsáveis por esse trabalho do Grupo FP aqui no bloco de Guarulhos, bispo, aquela região de Guarulhos e Alto Tietê. Este familiar, esta pessoa que nos assiste, esse telespectador, internauta, ouvinte, que diz, poxa, eu preciso dessa ajuda, desse apoio, do trabalho da UFP. Eu tenho um familiar que é policial, que é soldado, que é bombeiro, que presta serviço, né, social, que presta serviço policial, militar, à nossa nação. Como é que eu faço para entrar em contato com o pastor Milton ou com o grupo UFP? Bispo, não apenas os policiais, mas também os seus familiares que precisar tirar dúvidas, precisar de um atendimento, uma oração, um esclarecimento, pode estar entrando em contato nas nossas redes sociais, bispo. Instagram e Facebook, UFP Brasil, São Paulo, e Instagram e Facebook, São Paulo e Brasil. É verdade que os familiares de policiais, filhos, pais, irmãos em geral, sofrem uma grande opressão, estão sempre em sentido de alerta e apreensivos? Isso é verdade mesmo? O senhor que convive com eles? Com certeza, bispo. O senhor imagina uma esposa ou uma mãe que vê o seu filho sair de casa logo cedo, às 4h30 da manhã, estão saindo de casa, e olhar para esse filho, esse marido, e saber que ele pode não retornar. Infelizmente, isso é muito corriqueiro na profissão do policial militar, naqueles que trabalham na segurança pública. Então, fica aquela aflição no coração dessa mãe, no coração dessa esposa e até mesmo dos filhos. Eu já ouvi de muitos familiares, me corrija se estou errado, que muitos deles se orgulham, né, dessa coragem, dessa disposição de ter um familiar militar, de ter um familiar policial, mas muitos deles também, mais de 90% afirma, se pudesse escolher, se eu pudesse mudar essa escolha do meu filho, do meu irmão, né, eu mudaria, porque isso não me dá segurança, eu tenho medo. Eles têm essa apreensão, né, esse senso de insegurança muito visível. Exatamente. Nós temos, sim, muitos que de família, que o avô foi militar, o pai, agora ele é militar, mas temos esses casos também, se possível, seguir uma outra profissão, por causa justamente do risco que a sociedade hoje está muito violenta, nós sabemos disso, e o trabalho desses homens e mulheres, bispo, é de muito valor para a sociedade e a vida está sempre em risco. Então eles têm essa consciência, por isso, muitos querem que os filhos sigam outra carreira, né? Além do risco, a péssima remuneração, né? Péssima remuneração, falta de reconhecimento. De recursos também? De recursos, de apoio social, material. Exatamente. Isso é uma classe muito exigida pela sociedade, pela corporação, por todo mundo, mas muitas vezes falta o aparato para dar condições de trabalho. Vamos orar por eles. Pastor Milton, você tem aí mais nomes em mãos? Rapidamente, por favor, porque vamos orar no nosso programa e retornaremos à meia-noite. 11h30 começa a transmissão, né? Mas à meia-noite vamos estar orando juntamente com o Bispo Renato, também aqui desde do Templo de Salomão. Diga lá, pastor Milton. Nós temos aqui a Eliane, bispo, ela é de Itapecerica da Serra, São Paulo, e ela está afastada já há 2 anos. Ela está com problema de vícios, bebida, e já tentou até mesmo suicídio, bispo, cortando seus pulsos.
e agora está tomando remédios. É a oportunidade que ela tem de estar retornando para a fé. E eu quero dizer para ela, ouça, que o motivo pelo qual você não conseguiu tirar a sua vida é porque Deus te livrou para que você possa participar desta vigília do fogo abrasador nesta sexta-feira. Ela vive aonde? Você disse? Em Ela é Itapecerica, Itapecerica da Serra, bispo. Ok. Nós vamos estar transmitindo a vigília do fogo abrasador aqui desde o Templo de Salomão para todos os blocos, para todos os estados do Brasil. Bem, eu sei que você gostaria de ler mais nomes, mas nós não temos muito tempo. Pastor Milton, eu vou convidá-lo a vir aqui aos estúdios e trazer em mãos os nomes das pessoas que ligaram. Nós vamos orar com o pastor André do Ceará, mas antes eu quero que você conheça outra Maiara. Esta Maiara é aquela que quando criança estava na IBI, quando adolescente estava de obreira, mas depois virou a cabeça porque não era batizada com o Espírito Santo. Olha onde ela foi parar, no cemitério. Eu me mutilava. Veio uma angústia que eu falei, eu vou me matar. Vou me matar. Aí eu vim para a primeira ponte, só que aí veio uma voz, um pensamento na minha mente, uma lembrança. Entra na igreja, se dá uma última chance. Aí eu decidi entrar. Meu nome é Maiara Faversani, tenho 23 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cresci na igreja, meus pais frequentavam desde pequenininha. Então eu cresci na igreja, tudo certinho. E eu me afastei aos 15 para 16 anos. Eu acreditava ter uma comunhão com Deus. Eu era uma jovem bem empenhada nas coisas que eu fazia. Desde pequenininha eu cresci na IBI, então eu já sabia o ensinamento certinho. Eu, na realidade, acreditava que eu tinha até o Espírito Santo. Foi uma decisão bem repentina, na realidade. Eu falei para minha mãe, eu não vou mais ir para a igreja. Foi um choque, inclusive, para ela. E num dia eu tava toda de rosa, assim, e no outro dia eu tava toda de preto. Aí foi quando eu virei a cabeça 100%. E foi quando eu conheci, a princípio, na época, tava muito em alto o goticismo, né? Aí foi quando eu comecei a mudar meu jeito de vestir, meu jeito de me comportar. Eu era uma menina super meiga, assim, de repente fiquei super durona, fechada. Aí começou depressiva, eu comecei a me mutilar. Eu fiquei bem rebelde, aí quando eu me mutilava, eu comecei, assim, a frequentar o cemitério sozinha mesmo, mas eu ia porque eu sentia uma sensação de paz, uma falsa sensação de paz lá. Então eu me mutilava, eu tomava o meu sangue também, porque eu comecei a sentir esse desejo, então foi começando a me aprofundar cada vez mais. De princípio, na realidade, eu queria uma válvula de escape, né? Eu queria uma válvula de escape, então quando a mutilação não era mais suficiente, foi quando eu comecei a conhecer os vícios. O meu pior momento, o momento mais crítico, assim, o fundo do poço, foi com um término desse relacionamento que eu tive que terminar devido a uma situação muito complicada, muito difícil. E aí eu tive que tomar essa decisão, só que como era, assim, tudo que eu tinha na época, então aí que eu fiquei muito mal mesmo. Só que teve um dia, veio uma angústia que eu falei, eu vou me matar. Vou me matar. Aí eu vim para me jogar, a igreja ela fica no meio de duas pontes. Eu fui para me jogar da primeira, depois do expediente, quando assim ninguém nem imaginava. Então assim, eu tinha acabado de terminar esse relacionamento. Eu tava me sentindo sem chão. Falei, ai, eu não sirvo mais para nada. Era esse meu pensamento. Só que aí veio uma voz, um pensamento na minha mente, uma lembrança. Entra na igreja, se dá uma última chance. Aí eu decidi entrar. Foi nesse dia que eu voltei, que eu decidi voltar para o Senhor Jesus, né? Para Deus. Não para a instituição, para agradar minha mãe, mas era para Deus. Eu falei, não, eu vou voltar. E foi nesse dia que eu voltei. Assim como eu fui para o mundo, eu larguei tudo, imediatamente, é assim que eu vou fazer agora com Deus. E já que nada fazia mais sentido a ponto de eu querer me matar, então eu ia perder amigo, eu ia perder tudo, eu ia me matar. Então aquela vida que eu ia jogar da ponte, eu dei para Deus, eu já não tinha mais nada a perder. Tudo que foi vindo do altar, eu fui absorvendo. Do mesmo jeito que eu fazia com as coisas no mundo, olha, fuma isso que você vai ficar, né, legal, faz isso que... Então eu fui fazendo isso. Me libertei, me batizei nas águas. E foi uma entrega, assim, rápida, de acordo com a necessidade, que eu entendi o quanto eu precisava. Uma palavra que me marcou foi no dia do meu batismo com o Espírito Santo. Porque eu estava ali, eu estava me entregando, fazendo tudo que
que era mandado, que era, né, orientado do altar, porém eu não me perdoava. Então, o dia que eu ouvi a palavra, mas que você quer o Espírito Santo quer habitar em você, aquilo abriu os meus olhos. Então eu falei, nossa, quem não sou eu para não me perdoar, sendo que Deus me perdoou, sendo que Deus me deu uma nova chance, não deixou com que eu cometesse o suicídio, então quem sou eu? Então, o auto se perdoar, o se perdoar foi a palavra que marcou. Se Deus quer habitar em mim, mais do que eu, então, aí eu falei, ai meu Deus, então habita. Aquela sensação de perdida que eu tinha, ela sumiu desde quando eu recebi o Espírito Santo. Porque eu sei que tudo está na mão dele, né, na mão de Deus. Então as coisas não vão de repente ser no meu tempo, da forma que eu quero. Mas eu sei que ele está no controle. E só de eu não me sentir mais sozinha, que ocasionava aquela ansiedade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mudar aquela coisa, já me deixa em paz. Eu falo para essa pessoa que ela se encontra longe de Deus, que ela volte, porque mais ainda do que ela sente a falta lá no interior dela, lá no fundo, que ela sente falta de Deus e de repente acha que Deus não se lembra mais dela, Deus lembra sim, assim como ele se lembrou de mim. E mais ainda que você quer, que você sente essa falta, Deus sente falta de você. Jesus sente falta de você e Ele quer te preencher, te mudar, não importa o que aconteceu, não importa o que você fez, não importa as pessoas, importa que Deus não se esqueceu de você, que Deus não te decepcionou. Deus está de braços abertos esperando você voltar, assim como eu voltei. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós clamamos ao Senhor e pedimos em favor de todos que oram conosco agora, milhares de pessoas reunidas numa só fé. Pedimos, meu Deus, que venha sobre nós o Teu fogo, porque a Tua palavra diz, o Senhor é fogo consumidor. Então, meu Pai, venha sobre nós para consumir tudo aquilo que não te agrada. Venha com teu fogo purificador para nos purificar de tudo que não provém de ti, meu Pai. E nos prepare, meu Deus, para esta sexta-feira, às 23 horas, aonde todos nós estaremos nessa vigília, para que o fogo abrasador venha sobre nós. Consagra este incensário, meu Deus, que todos esses obreiros receberam, para que venha a chama da fé estar acesa dentro de cada um deles. Eu peço, meu Deus, por aqueles que oram conosco agora e são antigos na obra. A Tua palavra diz que os antigos pela fé obtiveram um bom testemunho, meu Deus. Então mantenha essa chama acesa dentro de nós, meu Pai, para que possamos testemunhar o Senhor até que o Senhor venha nos buscar. Ó, meu Senhor amado e querido, eu oro por este obreiro novo, que o Senhor venha fazer com que essa chama esteja acesa a cada dia. Eu oro por esse, meu Deus, que está frio, desanimado, se apagando. Venha, meu Senhor, e acenda a chama da fé deste. Eu clamo ao Senhor também por aqueles que se afastaram, meu Deus. Nós vivemos uma época de apostasia, então venha sobre esse que se afastou, que a chama, o fogo se apagou. Venha, meu Pai, e restaura essa chama sobre a vida deste obreiro, dessa obreira e de todos que oram conosco, meu Pai. Nós consagramos ao Senhor este incensário e determinamos, meu Deus, que a chama, o fogo da fé esteja aceso em cada um de nós. É o que nós determinamos em nome de Jesus. Por isso, Senhor Espírito Santo, revela a Tua vontade,
pois não há frustração maior para o ser humano que não te conhecer, não ter o teu espírito, porque as pessoas rejeitam o teu espírito, são pessoas frustradas, podem alcançar a fama, podem ter um corpo belo, saudável, podem obter diplomas, reconhecimento mundial, nacional, pode ter uma família maravilhosa, mas se não tem o teu espírito, o ser humano não pode desfrutar das conquistas e nem da tua criação. Nós existimos, ó Deus, para te honrar. Então que sejamos este incensário, sim, para apresentar a Ti fogo consumidor, fogo purificador, e então sejamos um fogo abrasador. Aleluia. Meu Pai, livra este obreiro, este colaborador, este evangelista que está prestes a cair em tentação, fornicar, mentir, se prostituir, tocar no sagrado, duvidar, se rebelar contra uma autoridade tua, desprezar a tua palavra, a tua obra. Coloca nele a sede de ler a tua palavra, de falar contigo, de te buscar, de ir à tua casa, de trabalhar nas reuniões, de buscar e servir ao Senhor. Pois em tuas mãos eu entrego a todos que tudo que está escrito e tudo que foi colocado dentro deste incensário, nesta vigília, quando seja entregue no teu altar, que seja, meu Deus, consumado, que seja purificado e que todos sejamos abrasados pelo teu fogo santo, abrasador. Em nome de Jesus. E você que concorda, receba o Espírito Santo. Seja renovado, seja fortalecida, pois o Espírito Santo está aí com você. Graças a Deus. Amém. Filho, não tenha medo. Vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída para tua vida. Graças a Deus, tenho certeza que Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Quero agradecer o pastor Milton mais uma vez e parabenizar a todos os obreiros e pastores que fazem parte desse grupo da UFP, a Universal com as Forças Policiais. Agradecer o Bispo Irlan e estaremos de volta com o Bispo Renato a partir das 23h30, orando aqui desde o Templo de Salomão à meia-noite com todos vocês. Se você ainda não adquiriu o livro A Terra Vai Pegar Fogo, adquira o seu agora através do Arca Center ou na Igreja Universal mais próximo da sua casa, porque estamos estudando o livro do Apocalipse. Jesus está voltando, por isso eu tenho lhe alertado. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.